Olá, jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos aprofundar um pouco mais sobre o nosso estudo sobre os transformadores com núcleo de ferro, que conforme nós vimos lá na aula 161, eles têm aí elevado o fator de acoplamento, principalmente aí pela elevação do fluxo mútuo. Isso é importante, e se deve ao fato de transformadores de núcleo de ferro ter uma baixa relutância, ou seja, uma facilidade em estabelecer ali fluxos magnéticos no seu interior. Bom, agora vamos falar da relação de transformação quando estamos falando das correntes do transformador. Na figura 1, temos a representação de um transformador de núcleo de ferro. Vamos considerar que todo o fluxo magnético gerado no enrolamento primário passa também no secundário, ou seja, que o coeficiente de acoplamento é unitário. Então, para facilitar um pouco mais essa primeira análise, vamos também considerar que o transformador é ideal, de forma assim que nós vamos desprezar a resistência geométrica dos enrolamentos e a reatância de fuga e também as perdas por esterese e correntes parasitas no núcleo, ok? Embora estejamos aí desprezando muitas características naturais aí dos transformadores, boa parte dos transformadores fabricados hoje em dia, principalmente de alta potência, pessoal, eles podem ser aproximados para o modelo ideal, ok? Então, quando a corrente no primário for máxima, o fluxo mútuo nos enrolamentos também será máximo. Como o valor desse fluxo é diretamente proporcional à intensidade da corrente no primário, então os dois estão em fase. E para uma entrada senoidal, o fluxo também será senoidal. Isso quer dizer, então, pessoal, que se a corrente do primário tem o seu valor de pico vezes seno de ômega-t, o fluxo magnético também será ali um valor de pico vezes seno de ômega-t. O que eu disse, então, é que a taxa de variação do fluxo magnético está diretamente atrelada ali à taxa de variação da corrente no primário, no caso ali, E disso tudo, nós temos, então, que a tensão induzida no primário devido à aplicação de uma tensão senoidal pode ser determinada, segundo a lei de Faraday, como sendo o número de espiras do primário vezes a taxa de variação do fluxo do primário no tempo, ou ainda o número de espiras do primário vezes a taxa de variação do fluxo mútuo entre os enrolamentos no tempo. Só que se essa taxa de variação do fluxo magnético for senoidal, nós temos essa outra forma, tá, pessoal? O fluxo φm agora ele tem um valor máximo seno de ômega-t, tá? Estou só escrevendo que a tensão induzida no primário, ela vai ter uma forma, então, também senoidal. Se a gente derivar, então, essa expressão, o que nós vamos ter ali, pessoal? Bom, a derivada do seno é cosseno, nós vamos pegar o argumento ômega e tirar para fora, Então, a tensão induzida no primário será ômega, que é a velocidade angular, 2π vezes F. Lembrando que F é a frequência, que multiplica o número de espiras do primário, que multiplica a amplitude do fluxo mútuo cosseno de ômega-t. E o que nós sabemos sobre cosseno? Que ele é a mesma coisa que o nosso seno de ômega-t mais 90 graus, Olhando para essa expressão, o que nós temos? Que a tensão induzida no primário está avançada 90 graus em relação ao fluxo magnético mútuo, ou até mesmo a corrente, já que o fluxo magnético e a corrente estão em fase, conforme nós discutimos agora há pouco, E para a gente calcular o valor eficaz da tensão no primário, basta a gente pegar o valor máximo e dividir ali por raiz de 2, correto? Então, olha a expressão aí, pessoal. Ômega vezes o número de espiras do primário, vezes a amplitude do fluxo mútuo, dividido por raiz de 2, escrevendo agora a velocidade angular em termos da frequência, resulta então na expressão 1. Tensão induzida eficaz no primário é 4,44 vezes a frequência vezes o número de espiras do primário vezes a amplitude do fluxo mútuo. Essa é a equação, então, para os valores eficazes, RMS, da tensão no enrolamento primário, em função da frequência da tensão ou da corrente aplicada, do número de espiras do primário e do valor máximo do fluxo magnético no primário. Como estamos considerando que o fluxo magnético do primário e no secundário são iguais, nós temos coeficiente de acoplamento unitário. Se repetirmos o mesmo procedimento para a tensão induzida no secundário, chegaremos à equação 2, que em relação a 1 só mudou o número de espiras ali que nós estamos considerando, Então agora, calculando a relação entre a tensão do primário e a tensão do secundário,
vamos obter a equação 3, que revela para a gente que a relação entre os módulos das tensões induzidas e no secundário é igual à relação entre os números de espiras do enrolamento primário e no enrolamento secundário. Isso, de certa forma, foi observado lá na aula anterior, tá? Só que agora estou aqui demonstrando para vocês a relação direta, no caso aqui para um transformador com núcleo de ferro, né? Essa mesma relação de espiras, pessoal, também vale para os valores instantâneos no primário e no secundário, tá? Não só para os valores eficazes ou só o valor de pico, tá? Como essa relação ela é constante para um determinado transformador, né? Nós temos que as tensões estão em fase, possibilitando uma notação fasorial da equação 3, conforme a expressão 4. Como, idealmente, as tensões induzidas no primário e no secundário do transformador estão disponíveis também nos respectivos terminais, né, do equipamento, nós temos a equação 5. O que ela está dizendo para a gente? Que a tensão induzida no enrolamento do secundário, por exemplo, vai estar disponível na carga, e que a tensão induzida no primário é a mesma daquela da tensão aplicada no primário, ou seja, eu estou desprezando qualquer perda que possa ter aí no meio do caminho entre a tensão induzida e o ponto de medição ali, seja na fonte de alimentação do transformador ou lá na carga, né, a tensão VL lá. A relação de espira no enrolamento primário e secundário é denominada relação de transformação. E quando essa relação ela é menor do que 1, o transformador é denominado transformador elevador de tensão, pois a tensão do secundário vai ser maior do que a do primário. Quando a relação de transformação é maior do que 1, o transformador é denominado abaixador de tensão, já que a tensão do secundário é menor do que a do primário. Bom, agora nós vamos a um exemplo numérico sobre o que nós vimos até o momento na aula, né? E aproveitando, deixe seu like caso esse vídeo esteja aí contribuindo com os teus estudos, né? Verifique se você está inscrito no canal e ative as notificações para receber avisos sobre as próximas aulas, ok? Vamos lá, então. Considerando o transformador visto na figura 2, determine o fluxo magnético máximo. Então, olha só as propriedades desse transformador da figura 2, né? Temos aí que a frequência é 60 Hz, a tensão do primário é 220 volts e o número de espiras do primário é 100. Lá no secundário, nós não sabemos o número de espiras, só sabemos o que do secundário? Que a tensão disponível é 880 volts. Então, para a gente calcular o fluxo máximo, nós vamos utilizar a equação da tensão no primário, que é 4,44 vezes o número de espiras do primário, vezes a frequência, vezes o fluxo máximo, ali no caso, o fluxo mútuo máximo, né? Isolando, então, o fluxo máximo mútuo, nós temos, então, que é a tensão do primário dividido por 4,44 vezes o número de espiras do primário, vezes a frequência. Atribuindo os valores, chegamos a 8,258 mW. No item B, pede então para a gente calcular o número de espiras do secundário, que agora é simples, né? Basta ver a relação de transformação da tensão. Lembre-se, a tensão do primário em relação à tensão do secundário é igual ao número de espiras do primário em relação ao número de espiras do secundário, né? Então, isolando o número de espiras do secundário, nós vamos ter o número de espiras do primário vezes a tensão do secundário dividido pela tensão do primário, que nesse caso é 100 espira vezes 880 volts dividido por 220 volts, no caso 400 espiras. Então presta atenção nesse resultado, pessoal. Nós temos 400 espiras no secundário e 100 espiras no primário, ou seja, uma relação de transformação onde a tensão do secundário é 4 vezes maior. Observe a tensão em cada um dos enrolamentos, né? 880 é 4 vezes maior do que 220 volts. Bom, analisando mais uma vez a figura 1, a tensão induzida no secundário do transformador estabelece uma corrente no secundário através da carga do enrolamento secundário. Agora, se a gente voltar às aulas anteriores lá sobre circuitos magnéticos, nós vamos lembrar do produto NI, que é o quê? A força magnetomotriz, certo? Essa corrente e o número de espiras desenvolve uma força magnetomotriz que não estaria presente se a carga não existisse. Porque se a carga não existisse, a corrente seria igual a zero. Então, o produto NI resultaria também em zero, né? Então, de qualquer forma,
Com ou sem carga, o produto NI produzidos no primário e no secundário tem que permanecer sem alteração, certo? Para o fluxo magnético mútuo ser estabelecido. Então, esse fluxo tem que permanecer o mesmo para ter a mesma tensão induzida no primário e contrabalancear a tensão aplicada no mesmo enrolamento. Então, pessoal, para contrapor a força magnetomotriz do secundário, que tende a alterar o fluxo mútuo, uma corrente adicional tem de circular também no primário. E essa corrente é denominada componente de carga da corrente no primário, que é representada pelo símbolo, no caso ali, IP', tá? Então, em condição de equilíbrio, a força magnetomotriz do primário, considerando o efeito da corrente do secundário, é o produto NP IP', que deve ser igual, então, ao produto NI, considerando os parâmetros do secundário. Já a corrente total do primário, pessoal, vai ser então o IP ali, que é igual à corrente do primário resultante da corrente do secundário, que é a IP', mais a corrente que estabeleceu o fluxo magnético mútuo, né, que é o IφM. De forma geral, pessoal, essa corrente IP', ela é bem maior ali que a corrente do fluxo mútuo. Então, nós podemos considerar que praticamente toda a corrente do primário será ali a corrente IP', que vale reforçar aqui para vocês não se esquecerem que é a corrente no primário devido à existência de uma corrente no secundário. Então, como nós temos que igualar as forças magnetomotrizes aqui, né? O número de espiras do primário vezes a corrente do primário, ou seja, força magnetomotriz do primário, é igual ao número de espiras do secundário vezes a corrente do secundário, força magnetomotriz do secundário. Essa relação, pessoal, pode ser escrita também de forma fasorial, sem problema nenhum, tá? Obtendo então uma expressão 7, aonde a relação entre a corrente do primário e a do secundário é igual à relação de espiras do secundário em relação à do primário. Note que a razão entre as correntes do primário e do secundário do transformador é inversamente proporcional à relação de espiras. Lá para a tensão era diretamente proporcional. Aqui para a corrente é inversamente proporcional. Mas não se esqueça que essa expressão ela é válida apenas porque nós desprezamos aí os efeitos da corrente de magnetização que estabelece o fluxo magnético, mesmo na condição sem carga. Lembre-se disso, se eu remover aquela carga ali do secundário, eu não tenho mais corrente no secundário, mas ainda assim existirá um fluxo magnético atravessando essas espiras do secundário. Esse fluxo magnético foi estabelecido aonde? Lá no primário. Tá? Então, se eu tenho esse fluxo magnético estabelecido, é porque eu tenho corrente lá no primário. Nós simplesmente desprezamos esse valor da corrente no primário, que dá origem ao fluxo magnético φm, simplesmente porque ele é muito pequeno, em geral, comparando com a corrente do secundário, que também produz uma corrente no primário. Então, essa consideração de desprezar o fluxo magnético, ela é importante. Caso contrário, pessoal, a razão entre as correntes no primário e no secundário não será igual à relação de espiras, e essas correntes não mais estarão em fase. Então, de forma geral, pessoal, nós temos que em um transformador elevador de tensão, a corrente no secundário será menor do que no primário. E em um transformador abaixador de tensão, a corrente no secundário será maior do que no primário. E é lógico, né, pessoal? Pensa nisso no nível de potência. Se eu tenho, por exemplo, 100 VA no primário e o meu transformador é ideal, lá no meu secundário eu vou continuar tendo meus mesmos 100 VA de potência, certo? Só que como eu tive transformação de tensão, a transformação de corrente também deve existir e numa relação inversa para que as potências sejam iguais no primário e no secundário. Bom, agora vamos para a bancada ver na prática como é essa relação de espiras num transformador real, né? Aqui está então, pessoal, o transformador com o núcleo de aço silício laminado, conforme foi apresentado na aula, né, o nosso objeto de estudo aí. Eu não sei quantas espiras ele tem aí no primário, no secundário, mas é fácil de testar a relação de espiras, né? Esse transformador foi comprado para ser utilizado como abaixador de tensão, mas nada impede aí que a gente utilize ele como elevador de tensão
caso eu troque as funções aqui do primário e do secundário. Primeira coisa a entender aqui é a ligação do circuito que está aqui, o transformador, né? Nessa imagem nós temos o diagrama do transformador, né, e o enrolamento que está sendo considerado como primário é constituído então por dois enrolamentos em série, ou ainda também pode ser considerado como um único enrolamento, mas com derivação. Esse condutor aqui, ó, com isolação preta, tá? Ele está sendo utilizado aqui na alimentação. Ele vai direto aqui para o conector que vem da minha rede elétrica. O fio vermelho e o azul aqui, pessoal, eles vêm para essa chave HH, que permite então que a gente selecione a tensão de alimentação que nós vamos aplicar ao circuito, se vai ser 127 ou 220. É uma chave comum aí aos equipamentos que utilizam transformadores, né? E o terminal comum dessa chave aqui, pessoal, ele vem para essa outra, que nós temos aqui uma chave SPDT, certo? Que é para ligar o circuito de forma geral. Ainda note que eu coloquei um fusível aqui, pessoal, em série com essa chave, né? Caso ocorra algum problema, aqui nós temos um fusível de proteção. Com o objetivo aqui é a gente analisar apenas a relação de transformação, eu vou manter o secundário aberto, tá? Então eu apenas estou conectando o osciloscópio aqui na saída, ok? Então observe que o secundário também é constituído por dois enrolamentos em série, ou por um enrolamento único com derivação, no caso aqui central, né? Onde eu tenho a tensão nominal aqui de 9 volts entre o tap central aqui do transformador, que é o fio amarelo, e um dos verdes, certo? E 9 volts entre o amarelo e o outro verde. Ou ainda, se eu pegar a tensão entre os dois verdes aqui, pessoal, eu vou estar pegando o enrolamento secundário completo, eu vou ter 18 volts. Observe que no osciloscópio, no canal 2, que vai estar em verde ali, eu tenho a medida sendo feita nesses dois externos aqui, ó, no enrolamento completo do transformador. Mas nós vamos medir aqui em pontos diferentes também, tá? Então, a chave aqui está na posição 110 escrita nela, né? Mas a minha tensão da rede aqui, conforme vocês podem ver até mesmo no osciloscópio, já está aqui, ó, 125,3 volts aproximadamente, tá? Apenas para conferir, eu vou colocar aqui o multímetro para fazer a medição. Olha lá, 125,3 volts, tensão de entrada no transformador. E agora vamos ver como está no secundário. Então, deixa eu ligar aqui a alimentação. Observem lá no osciloscópio, pessoal, conforme nós vimos durante a aula, né? A tensão de saída está em fase com a tensão de entrada, certo? Ó, eles estão cruzando o ponto zero aqui, né? O 0 volts ao mesmo tempo. E a tensão no secundário está aqui de 20 volts, tá? Era para ter 18 volts, mas como eu não estou tendo muitas perdas agora, porque o transformador está sem carga, né, pessoal? Então a tensão está um pouco maior do que o valor nominal. Apenas para conferir aqui, pessoal, olha só. Na saída do transformador eu tenho aqui, olha lá, 20 volts, certo? Se eu pegar do meio aqui, ó, o ponto médio do enrolamento secundário, eu tenho metade, ó, 10 volts. Se eu pegar aqui embaixo, ó, 10 volts, correto? Pegando o enrolamento completo, eu tenho 20 volts. Então, calculando a relação de transformação aí, pessoal, vamos utilizar agora os valores que nós temos ali no osciloscópio. Nós temos ali 125,7 dividido por 20,1, o que dá uma relação de transformação aí de aproximadamente 6,25, tá? Isso considerando então o enrolamento do primário, pegando do fio preto ao azul. Lembre-se que eu estou utilizando a chave HH, né, na posição aqui que conecta a fonte de alimentação, né, a rede elétrica aqui, pelo fio azul. 127 volts seria a tensão nominal. Se eu mudar a posição dessa chave agora aqui para 220, pessoal, o que a gente espera ver? Uma redução da tensão no secundário. Isso por quê? Porque eu vou estar aumentando a quantidade de espiros do primário, mas no secundário
eu não vou estar mexendo em nada, correto? Então vamos lá. Olha lá, pessoal. A tensão aplicada no primário é a mesma, continua lá 125,7 volts ali aproximadamente. Entretanto, na saída, onde eu tinha ali 20 volts, né, agora caiu para 11, correto? Apenas para confirmar aqui, pessoal, olha lá. Olha lá, 11 volts, né? Ou pegando a derivação central aqui, 5,5, correto? Ok. Considerando então agora o enrolamento completo desse transformador, qual que é a relação de espiras? Né? Lembre-se que agora eu estou utilizando aqui, né, o fio vermelho para alimentar o primário do transformador. Então eu tenho 124,9, que é o valor que está aparecendo agora no osciloscópio, dividido por 10,98, nós temos uma relação de transformação de 11,37 para 1, porque a quantidade de espiras do primário aumentou. Eu não sei quantas espiras tem ali no primário, mas eu sei que ela é 11,37 vezes maior do que no secundário, com essa conexão que nós estamos vendo aí. Quando estávamos utilizando a derivação central do primário para alimentar o transformador, a relação era menor, né? Era 6,25 para 1. De qualquer forma, pessoal, o que nós conseguimos ver aqui, né, é que nós temos aqui o transformador operando na redução, né, de tensão do primário para o secundário. Se eu quisesse fazer esse transformador ser utilizado como um elevador de tensão, eu teria que aplicar a tensão no secundário, que está sendo agora, né? E daí o secundário atual passaria a ser o primário e o primário atual passaria a ser o secundário. Se eu aplicasse 10 volts nesse enrolamento aqui, eu obteria quanto lá do outro lado? 62,5 volts. Tá? Lógico, pessoal, a gente pode fazer essa inversão da função dos enrolamentos, mas devemos respeitar a potência do transformador, né? Lembre-se, se ele está reduzindo a tensão no secundário, significa que a corrente disponível no secundário é maior do que no primário. No primário eu tenho uma tensão maior e uma corrente menor. No secundário eu tenho uma corrente maior, mas uma tensão menor. E a potência no primário e no secundário é a mesma. Bom, agora é hora de treinar sobre esse conteúdo, né? Então faça o download da lista de exercícios, né? O link está na descrição desse vídeo, onde você terá então acesso ao PDF, né? E tenta resolver essa lista e depois eu vou subir um vídeo para você conferir os resultados, tá? O link também vai estar na descrição desse vídeo depois. Bom, jovem, se esse vídeo contribuiu com os seus estudos, deixe seu like e verifique se você já está inscrito no canal, né? Ative as notificações para ser avisado sobre as próximas aulas e fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão na área de comentários, ok? Forte abraço e até logo!